sabe, você encontra ali, vai ser uma bênção de Deus na tua vida. Amém? Hoje a gente vai falar acerca de propósito. Hoje eu dei uma folga pro pastor Haroldo. Glória a Deus, ele tá folgando, gente. Então ele não vai estar aqui agora comigo nessa programação. Mas a gente vai falar um pouco de propósito e vai ser uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós clamamos a Ti que fale conosco nessa tarde através da Tua palavra, porque nós cremos que quando a Tua palavra é aberta, o Senhor é o Deus que ministra aos nossos corações. Fica à vontade, Senhor, dando a nós a direção que nós precisamos. Nós cremos em Ti. Fala conosco nessa tarde, alcança esse ouvinte, essa pessoa que parou aqui para escutar essa programação em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero ver com você em Êxodo. Êxodo, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 6. É quando o Senhor chama Moisés ali para que ele vá até ali ao Egito, né, falar ao povo e tirar o povo do Egito. Mas Moisés, ele fica com muito medo, ele fala, não, eu sou pesado de boca, eu não consigo falar, não, errou de endereço, meu Deus, não é comigo não, envia outro. E o Senhor fala, Moisés, quem fez a boca do homem? E eu vou ver aqui com você isso em Êxodo capítulo 4, verso 6. E disse-lhe mais o Senhor. Ali o Senhor está confirmando, né? Mete agora a mão no peito. E tirando, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecera que se eles te não creem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomaras do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, meu Deus, nem de ontem, nem de anteontem. Olha só, ele tá falando para Deus que ele nunca foi eloquente, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, olha a resposta de Deus para Moisés. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Ou seja, ele falou, envia outro. Não me envia, meu Deus. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca, e com a sua boca ensinando-vos o que haveis de fazer. Glória a Deus. Olha só, que forte. Porque é forte essa passagem de Moisés conversando ali com o Senhor. Nessa tarde nós estamos falando acerca de propósito. E o Senhor, ele tem um propósito específico para cada um de nós. Aqui no caso, Moisés passou por um longo processo. Primeiro ele passa 40 anos ali no palácio e depois ele passa 40 anos em Midian.
sendo treinado por Deus, passando por aquele processo. E só quando ele tem 80 anos, o Senhor o chama. Mesmo assim, Moisés fala o quê? Senhor, escolhe outro, porque eu não sou eloquente, eu não sei falar bem, e eu não sou nem, olha que forte que ele fala, eu não sou nem, não é nem de ontem, e nem de anteontem, ou seja, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar, eu sou pesado de boca. E Deus pergunta para ele, Moisés, quem fez a boca do homem? Eu vou ser com a tua boca. Você vai sim, porque eu vou ser com a sua boca. Ou seja, Moisés, ele coloca ali uma limitação. Ele fala, Senhor, eu não posso. Envia outro. Por que eu não posso? Porque eu tenho um limite. Eu tenho uma limitação. Mas o que eu quero falar para você nessa tarde, a palavra que o Senhor colocava no meu coração é que o propósito não pode parar na sua limitação. Ele é maior. Ou seja, o propósito não pode parar na sua limitação. Ele é maior. O propósito que Deus tem na minha e na tua vida, seja qual for, meu amado, porque um propósito que Deus tem para nós, ele discorre acerca de tantas coisas. Dorcas fazia vestidos, fazia roupa para as mulheres ali. Ela servia com o que tinha em suas mãos e esse era o propósito dela. Mas já pensou se Dorcas dissesse assim, Senhor, eu não vou fazer isso, eu não vou costurar, eu não gosto de fazer isso. Colocasse a limitação dela ali, eu tenho muita vergonha de conversar com pessoas. Mas o Senhor convida hoje, nessa tarde, a você deixar de lado, porque todo aquele que é vivo, meu amado, que está aqui na terra, ele tem um propósito. Inclusive, o que o ser humano busca é isso, é sentido para sua existência, é um propósito, porque eu estou aqui na terra, o que eu tenho que fazer, qual o chamado do Senhor para mim. Então, existe um propósito para a tua vida. Se você ainda não descobriu, o propósito é aquilo que você faria de graça, sem ninguém colocar R$1 no teu bolso. O propósito é aquilo que queima no teu coração, aquilo que dá motivação para a tua vida. Ajudar alguém em algum lugar, fazer algo a respeito de alguma causa. Então eu não sei qual é o teu propósito, mas eu tenho uma notícia para te dar. A tua limitação não pode parar o propósito que Deus tem na tua vida, porque o propósito é muito maior do que a sua limitação. O propósito é muito maior que a sua limitação. O propósito que Deus tinha para Moisés era muito maior do que uma simples limitação dele de falar. É muito maior. É muito maior. Eu vejo isso pela minha própria vida mesmo. Eu tenho vivido milagres, porque igual o Moisés, eu me vejo como Moisés. Não é de ontem, nem de ontem, que eu não sou eloquente, que eu sou uma pessoa tímida. Desde a minha infância eu cresci ali ouvindo, eu falo isso aqui nessa programação para quem sabe despertar você. E sempre ouvi isso, né? Você é tímida. Nossa, mas a tua irmã é tão falante, você é tão quietinha, você é tímida. Então, o Senhor pega os improváveis, aqueles que ninguém dá nada, o menor da casa e coloca ali, né, para profetizar, para orar, para fazer a obra dele, a vontade dele. É assim que Deus faz e o teu limite não pode parar a obra que o Senhor tem na tua vida. O teu limite não pode pausar o propósito. Você pode ser limitado como for. Você pode hoje estar escutando essa programação e estar falando assim, não é que é verdade que eu tenho um propósito de pregar e eu tenho um medo de pregar tão grande que quando eu subo no altar eu começo a suar, eu começo a tremer, minhas mãos ficam geladas, não tenho o que fazer, eu tenho muita vergonha de falar com gente. Se for colocar eu para falar, para apresentar alguma coisa, eu começo a tremer, eu começo a gaguejar. E o Senhor está falando, para! A tua limitação não pode impedir o meu propósito na tua vida.
Nem que o Senhor tenha que nos quebrar, amados, mas a gente vai cumprir o propósito que Ele tem para nós. Inclusive, a sua limitação não é desculpa para você não cumprir o teu propósito. O propósito é maior do que o que você pode imaginar e pensar. Eu digo a você que muitas vezes, eu já tive vezes que eu estava em cultos, estava no meio de um culto, e uma palavra sendo pregada, e o Senhor falar para mim assim, vai e abraça tal pessoa. Isso já há muito tempo, não no tempo de agora. O Senhor falar para mim, vai e abraça tal pessoa, e eu não consegui. Você acredita nisso? Eu não consegui, de tamanha vergonha, de tamanha timidez, aquilo me travava, aquilo eu não conseguia. Mas hoje, meu amado, o Senhor, depois de passar por um processo, vou falar para você que o Senhor teve que me quebrar. Não foi fácil eu chegar aonde eu estou agora. Porque como Moisés, não é de ontem e não é de ontem. De ontem. A palavra que ele falou aqui, ele falou de anteontem. Anteontem. Não é de ontem e nem de anteontem que eu não sou eloquente. Não. É de muito tempo e a timidez me travava, eu não conseguia ir abraçar, eu não conseguia ir. E depois de o Senhor me quebrar, eu passar por um processo. Você não acredita que agora, até ontem, o Senhor colocava no meu coração uma frase que diz assim, acerca do canal que eu te falei, a gente tá fazendo aí, essa semana vamos falar de idolatria. E eu até estava escrevendo uma frase que diz assim, não basta dizer que ama, tem que fazer questão de amar. Não basta dizer que ama, tem que fazer questão de amar alguém. Tem que fazer questão. E eu tenho feito isso. Aquilo que eu tinha vergonha, meu Deus, se Deus falasse pra mim assim, fala com alguém na rua, meu Deus, a vergonha era demais. Aquilo me limitava, aquilo me travava. Hoje eu tenho falado com pessoas moradoras de rua, eu vou lá, converso com eles. Esses dias estavam lá no centro de Osasco e eu vi ali uma senhora que eu tô sempre ali acompanhando, vendo ela na rua, perguntando se ela quer um pão. E eu vi que ela pegou, gente, ali na lata de lixo. Isso não é algo que não acontece, né? É algo que acontece sempre. Ela pegou um copinho de plástico que tava com café, mas estava dentro do lixo. E ela pegou e tomou. E eu tava seguindo reto. Aí eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar e falar com ela. Porque eu já tinha passado, mas aí eu falei, não, vou fazer questão. Eu vou voltar e vou falar com ela. Por quê? Porque Deus me quebrou. E eu sou diferente agora. Eu não vou deixar a limitação me parar. Então, pra você que tá me ouvindo, tem sim jeito. Não deixa as suas limitações parar você, te dominar. Não, você vai além disso aí. E aí eu voltei e falei pra ela, tudo bem, como você tá? Às vezes a pessoa, ela só tá esperando que você olhe no olho dela. Não é muita coisa, não. É olhar no olho, é igual a pastora Jaqueline, que também faz parte da programação da rádio, pregava aqui de manhã. E ela falou o quê? Que Pedro, ele falou o quê para aquele coxo que estava ali mendigando à beira do caminho? Ele falou, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E às vezes eu não tenho riqueza, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu falo, uma oração eu vou fazer por você. E aquela palavra hoje de manhã também falou muito comigo. Falei, não, eu vou ali oferecer uma oração. E falei com ela, você aceita um café? Você quer que eu compre um café pra você? Infelizmente eu tenho conversado com ela outras vezes que eu a vi na rua e ela não quer aceitar ajuda, mas eu estou ali, né, insistindo. Vou encontrar ela mais vezes, vou repreender esse mal em nome de Jesus, porque aonde Jesus passa, igual a pastora falou hoje, tem que acontecer alguma coisa. E se Jesus está dentro de mim, amado, eu não aceito. A pessoa tem que ser liberta, tem que ser curada. Eu quero libertação e também quero que o outro seja liberto. Eu peço para Deus, Deus me liberta porque eu quero libertar.
Senhor, me cura, porque eu quero curar. Eu não aceito, eu quero ter para mim e ter para o outro também. Isso é a essência do evangelho. É quando você não tem só para você, você começa a transbordar na vida de alguém. Eu quero, Senhor, ser um bom perfume. Eu quero, Senhor, ser o cheiro de Cristo na vida de alguém, um perfume, um abraço, um carinho, sabe? Alguém que você possa ali falar, não, eu estou aqui, nós vamos ajudar você, vamos estender a mão. Eu quero ser uma bênção. É para isso que eu estou vivendo aqui na terra, para viver o evangelho verdadeiro. Inclusive, hoje de manhã a gente falava, ministrava isso. Não vale a pena a gente viver, meu amado e minha amada, você que me escuta nessa tarde, um evangelho de aparência. Não vale a pena eu vir aqui falar para você tudo isso, e você que me acompanha no meu canal tem visto aí. Sempre que eu posso, eu tô ali pregando coisas acerca mesmo da minha vida, porque não vale a pena eu viver uma vida de aparência, um evangelho de mentira. Ah, não dá tempo de eu gastar tempo com isso não. Eu tenho que procurar viver a verdade. Então, se você, meu amado, estiver quebrado, se você estiver precisando de ajuda, grita por socorro. Grita. Já tive vezes que eu fui em igreja de amigos, pastores, e falei, pastor, é o seguinte, pastor, é o seguinte, eu preciso de ajuda. Você me ajuda? Vocês me ajudam? Vamos orar. Então, peça ajuda. É melhor você estar quebrado, mas igual aquela pastora que fala, né? Quebrado inteiro, você tá nas mãos do oleiro. Mas você fala que tá doendo, você abre a boca. O que adianta viver um evangelho de aparência? Oh, meu Deus, por quê? Daqui a 100, 200 anos, eu falava com o pessoal hoje de manhã, na aula que nós damos aqui na igreja. Inclusive, nós temos aqui o estudo bíblico, se você quiser participar. É a Avenida dos Autonomistas, 5466 de manhã, às 8 da manhã, aos domingos. E eu falava assim, gente, alguém conhece seu tataravô? Gente, ninguém conhece. Pessoal, tinha uns que não sabia quem era o avô e a avó, quanto mais o tataravô. Então me escuta, daqui a 200 anos talvez ninguém vai lembrar que você existiu. Mas pergunta se você é reconhecido no céu. Pergunta se Jesus esquece teu nome. Ele não esquece não, porque teu nome está na palma da mão dele. Ser conhecido no céu é o que vale a pena. Mas quando você vive uma vida de aparência, você não vai ser conhecido diante de Deus, porque Deus é um Deus da verdade. Jesus não vive de aparência, não. Quando ele estava ali na cruz, no Getsemane, sangrando ali gotas de sangue, por aflição, por ter que passar pela cruz, ele foi verdadeiro. Ele disse aos discípulos, ore comigo. Pediu para Pedro, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. O Filho de Deus pediu apoio. Ele pediu socorro. Ei, ora comigo. Quantas vezes eu falei, ora comigo, pedir ajuda para as pessoas. Eu já pedi, amado. Peça para quem pode te ajudar, viu? Não vai pedir para uma pessoa que está lá no mundo muitas vezes, infelizmente, pode estar até mais caído do que você. Aí, no caso, você tem que puxar ele, né? Vocês dois caírem junto. Mas peça para alguém, sabe? Tá doendo? Pede ajuda. Tá doendo? Pede socorro. Então, o que vale a pena viver uma vida de aparência? Não vale a pena. Vale a pena você ser conhecido no céu. Porque o Senhor não esquece o teu nome, não esquece as tuas obras. O relacionamento que você tem aqui, que você está plantando com Ele aqui na terra, não vai ser apagado. No céu você vai ser conhecido como você era conhecido aqui na terra. As obras, por exemplo, que Abraão teve, o relacionamento de amizade que ele tinha com Deus aqui na terra, meu amado, não foi apagado. Não foi apagado. Eu gosto muito de contar acerca do sonho da esposa do pastor Lucinho, que ela conta que um dia ela teve um sonho das pessoas chegando no céu, e ela via que algumas pessoas chegavam com muita alegria diante do Senhor, e faziam com ele uma festa, parecendo aquela amizade antiga, e tinha gente que ele só abraçava assim,
dava um beijo e saía. Abraçava assim. E outras ele fazia uma festa, tinha algo específico. E quando ela acordou, o Senhor falou com ela que ela tinha que buscar intimidade com Deus. E ela entendeu que o relacionamento que ela estava plantando na terra, aqui com o Senhor, não vai ser apagado. Não vai ser apagado, meu amado. Não vai ser. O que vale a pena é você ser de verdade. De verdade diante de Deus e diante das pessoas. Igual hoje nós falávamos, tira a capa da mentira, tira a capa da falsidade, tira a capa do orgulho. Ah, não preciso de ninguém. Não. Peça ajuda quando estiver doendo. Glória a Deus. Mas voltando aqui no rumo da mensagem, olha só, o propósito não pode parar na sua limitação. O propósito não pode parar na sua limitação. Sabe por quê? Eu quero ver com você em Marcos no capítulo 9. Vou mostrar para você alguém que tinha limitações. Mas sabe o que ele fez? Ele pediu ajuda. Ele tinha limitações, mas ele não ficou dando desculpa. Ele pediu ajuda. Peça ajuda. Peça para Deus, Senhor, a minha limitação é a timidez. Eu tenho esse propósito, eu quero te obedecer, mas me ajuda. Eu preciso, Senhor, não deixe eu parar nas minhas limitações. Senhor, o meu problema é a falsidade. Senhor, o meu problema é que eu tenho raiva de tal. Senhor, mas eu quero te obedecer. O Senhor me ajuda? Seja sincero diante de Deus. O meu problema é que eu tô devendo tal. Me ajuda, Senhor. Em Marcos, no capítulo 9, eu vou ler com você a partir do verso 21. Marcos capítulo 9, verso 21. E perguntou ao pai dele. Não, vou ler a partir do 20. O 20 acho que vai dar pra gente entender melhor. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-lhes. É aquele menino, o jovem lunático. Em Marcos, no capítulo 9, você vai ver acerca dele. O jovem lunático, que o pai do menino levou ele ali aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram fazer nada por ele. E aí depois ele espera o Senhor Jesus. E ele fala para o Senhor Jesus, né, acerca do filho dele que ficava se jogando na água e no fogo. E muitas vezes, ó, verso 22, o tem lançado no fogo e na água, o demônio lançava ele para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino clamando com lágrimas, olha isso, ele estava sendo sincero, ele estava com lágrimas, e disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha isso. Ele estava clamando com lágrimas, com sinceridade. Ele falou, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que ele está falando? Que ele já tinha levado o filho em diversos lugares, meu amado. Talvez ele tivesse levado aqui, ali, pediu ajuda para tanta gente, pediu ajuda para os discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram fazer nada pelo seu filho. E ele disse, se tu crê, tudo é possível que crê, Jesus disse a ele. E ele falou assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que ele está falando? Senhor, eu quero, mas me ajuda nas minhas fraquezas? Senhor, eu estou disposto, mas me ajuda nas minhas limitações? Senhor, eu quero te obedecer, mas eu sou limitado. O Senhor pode me ajudar? Eu quero, mas me ajuda. Me ajuda no que eu não estou conseguindo. E quantas vezes, meu amado, nós nos sentimos assim, Senhor, eu quero te obedecer.
Eu quero, mas me ajuda naquilo que quer me paralisar, Pai. Me ajuda na minha limitação. Ah, meu amado, não é desculpa. Ser fraco, ser pecador, eu e você somos. Não é desculpa. Isso não é desculpa para não cumprir. Não. Chega diante dele e fala: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu quero, mas eu preciso tanto de ti, Pai. Eu preciso, e o Senhor vai te ajudar. E você vai se esforçar, e você vai fazer questão de se esforçar. E você vai colocar o seu pé e Deus vai colocar o chão. Gente, a história de Judas Iscariotes e de Pedro é parecida na questão de que Judas Iscariotes e Pedro, eles pecaram gravemente contra o Senhor. Judas, ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E Pedro negou Jesus 3 vezes. A diferença entre os dois é que Judas Iscariotes, o que ele fez? Ele ficou chorando depois e remoendo. Ele sentiu, não foi arrependimento, foi remorso. Ele ficou ali chorando, mas se Judas Iscariotes tivesse corrido para o Senhor, tivesse clamado a Deus: meu Deus, me perdoa, eu me arrependo tanto da maldade que eu cometi contra o céu, contra ti, querido, haveria jeito para ele. Porque o Senhor deixou claro nas Escrituras que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, nunca deixou claro que não poderia pecar